pecuária brasileira, porque um estudo do Banco Central de setembro mostra perspectivas favoráveis para o mercado doméstico e também o externo. E quem vai fazer essa análise aqui com a gente é o consultor do Agromais e analista das safras e mercado, o Fernando Iglesias. Bem-vindo, Fernando. Boa tarde para você. É uma satisfação te receber aqui no AgroTarde. Boa tarde, Fernando. Bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. E sim, temos bastante otimismo aí para o último trimestre em relação ao consumo de proteína animal. Agora, o Fernando, na avaliação da instituição aí do BC, a produção segue positiva no mercado doméstico. Como você avalia a retomada deve ser, como você avalia, desculpa, como deve ser essa retomada nos próximos meses agora, né? É por agora ou só para o ano que vem? Bom, basicamente nós estamos observando no mercado de carnes nesse momento é que o último trimestre vai ser bastante positivo em termos de consumo. Temos aí exportações que vão muito bem, isso a gente não precisa não precisa nem falar, né? O Brasil batendo recorde atrás de recorde em embarques de carne bovina e no consumo doméstico também há otimismo. Precisamos considerar que a demanda doméstica melhora à medida que aumenta os valores envolvidos no Auxílio Brasil, aumenta também a demanda em função da Bolsa de Auxílio em relação aos motoristas de caminhão. Isso aumenta a circulação de dinheiro na economia e vai fomentar o consumo de produtos básicos. Além disso, nós temos que ponderar que o último trimestre é um período de ápice do consumo aqui no mercado interno. Temos uma boa demanda por proteína animal nesse período e é um período em que vamos ter uma Copa do Mundo. Ineditamente, vamos ter uma Copa do Mundo aí no último bimestre do ano e isso vai auxiliar muito o consumo aqui de proteína animal, favorece muito essa demanda por carnes. Fernando, essa pesquisa ela mostra aí que na exportação de proteína, a pecuária de corte em 2021 e no primeiro semestre de 2022, as vendas cresceram quase 57% em valor e 23,7% em quantidade, na comparação com o igual período de 2021. Agora, nos meses de julho e agosto, que nós falamos aqui da queda dos preços do boi, principalmente do boi gordo, né, em função da escala confortável dos frigoríficos. Como você avalia o comportamento do preço dos animais de reposição e a reposição entre atacado e varejo? Existe algum tipo de diferença? Bom, o que está acontecendo basicamente agora é que os frigoríficos realmente trabalharam com uma frente muito confortável das escalas de abate ao longo do mês de agosto, operaram aí com uma dianteira bem tranquila e com isso eles conseguiram exercer pressão sobre o mercado. É importante a gente colocar aqui para quem nos acompanha é que esse movimento de pressão que aconteceu ao longo do mês de agosto, ele tem muito a ver com a situação do mercado doméstico. Como o mercado doméstico ainda inspira cuidados, apesar desse potencial de consumo interessante que nós temos hoje, precisa ser ponderado que o frigorífico tentou melhorar essa conta. Então, por isso que a gente teve aquele movimento de férias coletivas, esse movimento de tentar tornar as contas do frigorífico que opera só no mercado interno um pouco mais satisfatórias. Agora, o que nós estamos observando no mercado é que parece que o fundo do poço já chegou. O mercado já não tem mais aquela propensão a quedas que nós víamos em semanas anteriores. E aquele animal padrão China voltou a ficar muito demandado no mercado, voltou a apresentar um ótimo potencial de consumo nesse período. Então, é interessante que as exportações vão oferecendo sustentação aos preços, mas essa melhora do mercado doméstico também vai nos gerando otimismo em relação à curva de preços do boi gordo durante o último trimestre. Então, essa melhora aí também por conta da aproximação aí da Copa do Mundo, né, como você bem disse. Agora, Fernando, eu queria que você analisasse para a gente esse componente pastagens. Como é que ele está hoje? Porque a gente sabe que as condições aí do pasto, elas interferem nos preços. Hoje, né, em setembro, como você avalia essa situação no campo? Bom, basicamente, nós estamos naquele momento em que a maior parcela da oferta é de animais terminados em regime intensivo, animais terminados em confinamento. É, basicamente, o pecuarista não tem uma grande capacidade de retenção agora. Ele precisa negociar os animais por conta da incidência de custos de nutrição animal. Hoje, a nutrição nos confinamentos ela é extremamente dispendiosa. Estamos falando dos preços do milho, que apesar da entrada da safrinha no mercado, permanece em patamar bastante significativo. Estamos falando do farelo de soja, que também se sustenta num patamar bem proibitivo de preço, acima de 2.500 a tonelada. Então, isso acaba pressionando as margens do confinador. Animais de pasto vão ter uma maior disponibilidade do mercado a partir de novembro e dezembro. Por enquanto, haverá uma dependência
desses animais confinados para atender a demanda tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Bom, e em relação aos cortes de suínos, na mesma base de comparação entre 2021 e o primeiro semestre de 2022, o banco aponta que os embarques diminuíram e o recuo da China também. Em agosto tivemos demanda aquecida. E em setembro, como deve comportar? Nesse momento conseguem se recuperar, mas isso não implica necessariamente num avanço de vendas de carne suína destinada à China. O que nós temos observado em 2022 é um movimento muito interessante, que o Brasil está conseguindo avançar suas vendas para outros mercados que não a China. Quero destacar aqui Singapura, Filipinas, Vietnã, Uruguai, Argentina e Chile. O Brasil está conseguindo vender bons volumes de carne suína para esses mercados e é muito interessante que isso aconteça. Há uma necessidade muito grande de reduzir essa dependência em relação ao mercado chinês. Quanto mais destinos nós tivermos, melhor para a suinocultura brasileira, e isso vai reforçando nossas vendas. Então, esse processo de diversificação é a chave para o mercado brasileiro para escoar esse excesso de oferta. A suinocultura brasileira segue em crise, trabalha ainda com margens negativas em alguns estados, exemplo aqui na região sul, e há uma necessidade muito grande de alavancar essas vendas no mercado internacional e também estimular o consumo aqui no mercado interno. Então, o caminho para a suinocultura se recuperar passa por melhoras na demanda e, claro, o ajuste da oferta, o ajuste da cadeia produtiva. Então a situação ainda continua ruim aí, né, para os suinocultores brasileiros, né, Fernando? E com essa abertura de mais mercados aí resolve em parte a situação aí do setor. Agora, Fernando, a gente quer também falar aqui sobre a evolução do país no status para a zona livre aí de febre aftosa sem a vacinação. A Expoabra, uma importante feira que está acontecendo aqui no Distrito Federal, ela também vai discutir esse tema no dia 12 de setembro aí com os produtores e também com as entidades. A última etapa, né, o Fernando, da vacinação está prevista para acontecer em novembro e depois disso o MAPA deve então suspender a vacina em 7 unidades da federação, entre elas aí o Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e todo o estado do Mato Grosso, além do Distrito Federal. E eu queria saber de você, metade do rebanho, então, nacional deve estar livre da vacinação. Como é que você avalia o mercado, então, a partir dessa situação aí? Bom, a partir do status livre da aftosa, que esses estados conquistarem, o Brasil vai se tornar muito mais competitivo nas exportações de carne bovina. Tá, isso é um status extremamente importante. Os mercados mais exigentes ao redor do mundo pedem esse tipo de certificação. Então, para o Brasil avançar vendas, por exemplo, para o Japão, em relação à carne bovina, há uma necessidade desse tipo de certificação. Então, é muito interessante, é muito importante, é um diferencial extremamente relevante para o mercado brasileiro e faz uma diferença brutal quando nós falamos em exportações de carne bovina. Tá, o Brasil já é extremamente competitivo, já é o principal exportador de carne bovina e ganha ainda mais mercado em função disso. Lógico, é um trabalho árduo para conquistar esse tipo de status. Só nós pensarmos no tamanho das fronteiras que o Brasil tem hoje, há uma necessidade de inspeção muito grande. Então, é um trabalho que a CEAPAS, que o MAPA trabalha de uma maneira bastante contundente para conquistar esse tipo de certificação. Então, não é algo simples, mas é algo que vai trazer um grande benefício para o país, vai conseguir avançar ainda mais em mercados importantes e também vai conseguir reduzir a dependência em relação ao mercado chinês em função disso. O Fernando, agora um país com status para a zona livre de febre aftosa, sem a vacinação, melhora também a rentabilidade do produtor, né? Sim, exatamente. É um animal de maior valor agregado, vai acabar trazendo benefícios para o pecuarista, então acaba sendo bom para toda a cadeia. Isso é benéfico para toda a cadeia produtiva brasileira e, lógico, vai aumentar muito a necessidade de inspeção, não pode haver falhas e isso pode gerar uma série de transtornos. Febre aftosa é uma doença que acaba trazendo uma série de implicações quando ela aparece nos rebanhos. Então, realmente precisa de cuidado redobrado nesse tipo de circunstância. É verdade. Agora, Fernando, para a gente encerrar mesmo, eu queria que você fizesse uma avaliação por conta aí da gripe aviária que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, milhares de aves foram abatidas aí. No mercado global aí, como é que você avalia essa situação americana nesse cenário? Bom, a influenza aviária, ela tem sido um diferencial muito importante para o Brasil para alavancar nossas exportações de carne de frango.
Basicamente, os Estados Unidos sofrem muito com a doença. Em 2015 já houve um surto que mudou o desenho mundial das exportações de carne de frango. Foi aí que o Brasil se tornou o grande exportador dessa proteína. E novamente está sendo importante. Nós temos casos nos Estados Unidos em granjas comerciais, temos casos na Europa em granjas comerciais, e isso vai ditando um ritmo de exportação muito bom aqui para a carne de frango do Brasil. É muito provável que o Brasil bata um recorde mundial, tanto em volume quanto em arrecadação. O Brasil deve vender mais de 4,7 milhões de toneladas de carne de frango esse ano e deve conquistar uma receita recorde também. Então, a influenza aviária, o Brasil está livre da doença, oferece uma perspectiva muito positiva em relação à exportação, em relação a embarques. Tá certo, então, Fernando, vamos acompanhar de perto, né? Esses dados aí da questão da gripe aviária foram divulgados hoje. A gente vai ver como é que vai ficar o comportamento do mercado. Na semana que vem a gente aciona para você falar mais uma vez aí sobre isso, dos impactos que pode trazer aqui para o Brasil e também para o restante do mundo. Mais uma vez, muito obrigado a você. A gente fica te esperando aqui na outra semana. Tchau, Fernando. Eu que agradeço, pessoal. É sempre um prazer participar e até a próxima.